Oda novamente dá uma entrevista que tem alguns pontos muito interessantes e curiosos sobre a saga final e principalmente sobre o que vai acontecer no próximo arco. Eu irei te falar todas as possibilidades que a gente tem para o que ele mesmo chamou de uma batalha épica e destrinchar o que pode ser essa batalha que deve envolver os maiores nomes de todo o universo de One Piece. Então aproveita para não perder nada de One Piece e se inscreve aqui no canal que você fica ligado em todas as novidades do mangá. Vamos para a carta dele na Jump Fest de 2023. Por que é de 2023 sendo que a gente está em 2022? Eu não sei explicar. Mas vamos lá. Ele faz algumas brincadeiras sobre o filme Red, sobre ele se chamar Eiichiro Uta, um grande ídolo popstar, né? Claro, a gente já trata ele de uma forma muito grande, né? Mas não por cantar, obviamente. Ele fala sobre o ano de One Piece, que teve diversas reviravoltas, estava muito em baixa com o mangá, perdendo o posto de mais vendido, obviamente por situações inesperadas, Jujutsu e Demon Slayer vendendo muito mais do que o normal. E ele falando dessa volta com o filme Red, todo o crescimento que o One Piece teve novamente e ainda mais o insano final da saga do arco de Wano. E a gente já tem algumas informações também sobre o próximo ano de One Piece, que conta com algumas coisas diferentes, não só o mangá, mas também teremos One Piece Odyssey. Para quem não conhece, é o jogo que vai lançar no início do ano de 2023, que conta a história do Chapéu de Palha em uma ilha um pouco diferente, mas tem muita coisa para se explorar. Apesar de ser um jogo de turno, talvez seja bastante interessante de se aventurar nessa grande oportunidade criada também pelo Oda, com a participação dele na criação da história e tudo aquilo que envolve o plot central do jogo. Junto com isso, teremos a One Piece Live Action, com a sua Season 1 contando com 8 episódios, que trarão umas novidades aí para o mundo dos animes, né? A gente já viu outras live actions, mas eu espero que essa ultrapasse todas as outras para a gente talvez receber uma segunda temporada. Ela também teve a participação direta do Oda, então a gente pode ter um pouquinho de esperança nos nossos corações de que isso vai dar certo. Ele fala o quão ele espera que isso dê certo, já que ele está muito ansioso, digamos assim, para que tudo ocorra bem e a gente tenha uma ótima live action. Junto com isso, ele fala também um pouco do card game, né, que vai rolar de One Piece. Acho que não vai ser muito interessante para a gente inicialmente, já que talvez não venha para cá. E ele fala sobre os fãs que estão aparecendo agora em One Piece, já que são fãs mais novos, mais jovens e que estão aderindo ao mangá que está aí lançando já faz mais de 25 anos, né? Algo incrível continuar atraindo um público mais novo que esteja interessado em aguentar tanto que essa história já teve. E agora para a parte interessante, para o futuro deste mangá, o que a gente vai ter nessa grande saga final. Ele fala um pouco sobre quem vai estar lutando, não exatamente quem, mas como vai ser essa luta. Algo que a gente nunca viu antes, talvez uma história que ninguém poderia prever, mas todos estavam esperando com altas expectativas. Se ele mesmo pudesse dar um título, seria como uma batalha real, sim, igual os jogos como Fortnite, um Battle Royale em busca do prêmio. Qual prêmio? Não sabemos, talvez o One Piece, talvez algo um pouco diferente que eu já vou explicar. É interessante que ele fala que será um free for all, né? Um por todos, mais ou menos. Todo mundo querendo o mesmo prêmio, que talvez não seja One Piece, mas que todos estejam brigando por algo que é extremamente grande e que tem um impacto muito importante para a obra. E isso tem total conexão, talvez, com o arco de Elbaf, e eu já vou explicar isso. Ele fala que tem a esperança de que nenhum dos personagens vai falecer durante esse combate. Eu acho improvável, principalmente com essa fala dele, parece ser muito cruel e ele quase assinando um atestado do Shanks, assim, sabe? Né? Mas vamos por partes. O ano de 23 de One Piece vai ser provavelmente incrível, com novas coisas aparecendo, jogos aí, coisas para o interesse de todo o público que gosta de One Piece no geral. Talvez aqui a gente não olhe com
bons olhos TCG, por exemplo, mas eu acredito que isso seja uma oportunidade da gente ver mais de One Piece durante os anos, ele criando novos públicos e trazendo mais novidades para toda essa marca que é One Piece. Junto com isso, teremos a continuação da parte final do mangá, com o final da Ilha Egghead, que deve se dar ali pelo início de 2023, talvez março, por aí, já que não é para ser uma saga longa, pelo menos eu acredito que não vai mais longe do que isso, a gente vai dar início o próximo arco de One Piece, que, se todos formos pensar ao que já aconteceu, o que já foi mostrado, revolucionários, Better Call Saul. O que eu quero dizer com isso é que Jaguar de Sol pode voltar a aparecer na história, sendo o alvo principal de muitos piratas de One Piece, não só por ele ser o homem marcado com as chamas, mas na verdade porque Elbaf terá um grande problema no seu arco. Teremos talvez o Ragnarok acontecendo, uma disputa enorme de muitos querendo o mesmo prêmio, algo um pouco diferente talvez do que seja a própria mitologia, mas se o Luffy quer algo de lá e o Kid também quer algo de lá, a gente já tem um conflito preparado aí. Imagina que Shanks está se movendo para alcançar o Kid, talvez, que estava fazendo muito barulho no seu território, ou talvez o próprio Bartolomeu, que também estava. Ou seja, a gente tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, o movimento do Shanks acontecendo finalmente em 2023. Ele pode ir atrás do One Piece, mas para isso talvez ele precise de algumas outras coisas acontecendo a favor dele, ou talvez algumas novas informações. Primeiro, o último Poneglyph. Talvez ele tenha os outros 3, talvez ele não tenha o último. É difícil ter certeza. O seu movimento pode estar ligado com Bartolomeu, o que faria todos os piratas, que são os capitães da grande frota do Luffy, estarem envolvidos com esse acontecimento de Elbaf. Eu acho um pouco improvável por conta da descrição do Oda para esse momento que vai rolar. Como é todos por um, eu acho que a gente não vai ter eles participando dessa guerra ao lado dos Chapéus de Palha. Porém, eu acho que a gente pode ter o Shanks utilizando o Bartolomeu para saber talvez o próximo movimento de alguém, ou coletando novas informações sobre o mundo, né? Já que o Bartolomeu de alguma coisa deve saber. Aliado a isto, a gente tem o fato de que Luffy e Kid apontaram para o mesmo lugar quando eles estavam escolhendo lá no final de um ano o seu próximo destino. E isso meio que foi um foreshadow do Oda para dizer que eles dois acabariam no mesmo lugar. Esse mesmo lugar pode ser, obviamente, Elbaf, junto com o homem marcado pelas chamas. Uma sacada genial do Oda e que passa muito despercebido, é um detalhe muito pequenininho, muito sutil e feito com muito carinho, que realmente mostra os detalhes de One Piece, como eles são importantes. Além disso, podemos ter Barba Negra também. Imagina, os 3 Yonkous brigando pelo mesmo objetivo, talvez o último Poneglyph e alguns mistérios que podem nos levar para o One Piece de uma vez por todas. Isso pode às vezes ter até influência do governo mundial, já que eles querem impedir isso de qualquer forma, e Insama quer parar a verdadeira história de ser encontrada, quer parar o ímpeto das pessoas em descobrir aquilo que precisa ser apagado do mundo. Junto com isso, podem ter movimentos dos revolucionários, ou movimentos do próprio Bug, Crocodile e afins. Então, esse momento de One Piece vai dar uma oportunidade para muitos personagens aparecerem e fazerem as suas jogadas. O que vai acontecer com Barba Negra e Law? No final dessa luta, que talvez mostre a última fruta de Barba Negra, podemos ver que eles tomam uma direção, talvez Elbaf, para então conseguir a única coisa que deve faltar para ele chegar ao One Piece. A minha hipótese inicial é que a gente tem um confronto pelo último Poneglyph. Os Gorosei, sabendo disso, também vão agir, então seria algo realmente generalizado. Igual está acontecendo agora em Egghead, só que ao invés disso com almirantes, uma briga em escala muito maior.
Eu não espero que seja parecido com o que eu acho que vai ser a guerra final, mas eu acho que será tipo, vamos chegar lá, pegar e sair. Quem fizer isso será considerado o vencedor. Barba Negra pode acabar com Shanks e isso pode ser um gatilho pro Luffy numa próxima luta entre eles. A gente já viu que ele conseguiu fugir uma vez em Impel Down e agora pode ser extremamente parecido o desenrolo desse combate. Junto com isso, teremos o movimento do Kid, que deve ser atacado por Shanks, talvez. Por isso, seria um grande Battle Royale por um objetivo. Todos eles estariam lá e todo mundo seria o alvo, independente de quem esteja atacando. Isso é pelo menos o que eu penso sobre essa guerra final. E junto com isso, para finalizar o vídeo de uma vez, a gente teve um pequeno preview do capítulo 1070 de One Piece. Deixei isso para o momento final. Então, caso você não goste de spoilers, não queira ver nada sobre isso aqui, pode deixar no vídeo, não quero atrapalhar a sua experiência. Nesse spoiler que o próprio Oda deu, foi uma página inteira da luta entre Luffy e o Lute despertado. A gente vê basicamente o Luffy brincando e criando óculos pelo seu próprio cabelo. Isso é incrível. Ele puxa um óculos assim, mira no Luffy e aí meio que usa um cano de metal como borracha, obviamente, por conta da propriedade do seu despertar. Ele faz isso e usa ele como um elástico para se jogar em cima do Lute. Ou seja, ele aproveitando a batalha e se divertindo com ela melhor do que tudo. Ele não demonstra ter uma cara séria, né? A gente vê ele lutando e sorrindo ao mesmo tempo, então isso pode demonstrar que talvez não tenha acontecido o pior com Sentomaru, como a gente já está acostumado. Outra coisa é que saiu o nome desse golpe e pode ter a ver com o amanhecer em si. Mas eu não quero afirmar nada aqui porque não é oficial e ultimamente as coisas que estão saindo não são oficiais e tá rolando muita intriga por conta disso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, não se esquece de deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você quer para os próximos vídeos e o que você acha de todas essas novidades dadas pelo Oda. Um abraço, valeu, falou e eu fui!